Aproveitando esse tempo de Páscoa, que eu sabia que nós teríamos um número menor de pessoas, nós não vamos entrar num assunto novo. Na verdade, nós vamos pagar algumas dívidas que foram contraídas nesse curso. Então, eu devo para vocês o quê? Terminar a aula 6 e terminar a aula 4, que também ficou... nós tratamos apenas de um tipo de conflito e deixamos 2, porque o tempo não foi suficiente para isso, tá bom? Então, na verdade, nós vamos então terminar esses 2 tópicos e na última aula nós vamos condensar 2 aulas também para poder oferecer a vocês todo o conteúdo desse curso, tá bom? Então vamos lá. Reações não bíblicas na resolução de conflitos. Foi a aula passada, aula 6, tá? Que nós não terminamos, tá bom? Na verdade, nós estamos no finalzinho das questões internas e vamos trabalhar, então, depois com as questões de resolução de conflitos na parte externa, tá bom? Então, só para a gente recapitular um pouquinho, tá? O que nós já falamos de questões internas do nosso coração, tá? Atitudes de medo, atitudes de amargura, atitudes defensivas, de falsidade, de desdém, de desprezo, de suspeita e de ódio. Para cada uma dessas atitudes, nós vimos também uma solução bíblica proposta para vencer essas atitudes. Tanto medo, amargura, a questão da falsidade, desdém, desprezo, suspeita e ódio, para todas elas nós vimos então uma solução bíblica proposta, tá bom? Então, ficou apenas uma aqui para a gente abordar, que é a atitude de desprezo, que está lá demonstrada em Gênesis capítulo 16. Eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fique à vontade, tá bom? Gênesis capítulo 16. Nós vamos, a partir do verso 3, né, a história de Sarai e Agar, né? Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora, por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Né? Eu estou usando aqui a expressão aspereza. Né? A raiz do termo hebraico aqui, para aspereza, diz respeito ao efeito exercido por um jugo excessivamente pesado, duro, áspero, rude e cruel, o qual é difícil de suportar. Algumas maneiras de ser áspero em um conflito é a má vontade. Né? Nós sentamos, resolvemos uma situação, cabe a mim exercer alguma ação e eu então até faço, mas faço com má vontade, sem o devido interesse em fazer aquela ação. Né? Uma atitude, então, que não diz respeito exatamente àquilo que foi combinado. A minha má vontade ao examinar pedidos colocados. Ter uma atitude crítica, condenatória ou inflexível. O ser intolerante aos comportamentos pessoais não pecaminosos. Tudo isso junto forma, então, essa atitude de aspereza que eu tenho diante de um conflito. Como é que eu posso
propor então para vencer essa atitude de aspereza? Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor. A resposta calma desvia a fúria. Né? Então, quando eu, dentro de uma discussão, dentro de um conflito, dentro de uma situação que eu preciso resolver com uma outra pessoa, quando eu chego muito agressivo nas minhas palavras, o que acontece? Eu recebo também a mesma agressividade da outra pessoa. Porque a tendência natural é exatamente fazer isso. Né? Quando eu sou acuado, eu tento acuar aquele que está me afrontando. Né? E Provérbios entra exatamente na contramão disso. Né? Tem uma resposta branda, a fim de desviar aquele que está rude com você, aquele que está áspero com você. Tá bom? Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Agora, pense o seguinte, qual é a dificuldade de nós aplicarmos esses versos bíblicos em meio a um conflito, em meio a uma situação tensa entre eu e uma outra pessoa? Qual é a dificuldade? A emoção. Né? Provavelmente, porque a temperatura está muito alta entre eu e a outra pessoa. Né? E quando eu tenho a cabeça quente, o meu coração se esfria. Então, a ideia de Deus é exatamente essa mudança, onde eu posso conservar um coração quente e uma cabeça fria para poder responder àquela afronta com sabedoria. Quando eu misturo isso, quando eu permito que minha cabeça fique tão quente, tão pesada, o meu coração se esfria e da minha boca saem palavras que eu não gostaria que saíssem. Mas que saem porque a minha cabeça não está pensando corretamente. Ela está envolta numa emoção tão grande naquilo, que eu não sou capaz de responder de forma branda, de forma calma, de forma mansa com a outra pessoa. Então, num conflito, eu preciso entender que eu preciso exatamente fazer esse deslocamento, permitindo que o meu coração se aqueça em relação a outra pessoa, e que a minha cabeça fique fria. E é interessante que isso se aplica muito a pessoas que nós temos conflito, mas que nós amamos. Marido e mulher, pais e filhos. Existe uma afeição entre essas realidades. Mas na hora da discussão, na hora do conflito, a gente esquece essa afeição e agride com as nossas palavras. Então, permanecer com a minha cabeça fria me ajuda a entender que eu não posso responder de forma áspera, de forma onde eu vou ferir a outra pessoa com as minhas palavras. Tudo bem aqui? Tá? Então, vamos lá. Nós encerramos, então, a questão interna e vamos, então, para as reações não bíblicas na resolução de conflitos das questões externas. Tá? E aqui nós temos pelo menos 10 colocações que eu gostaria de passar para vocês. Tá bom? Primeiro lugar, interrupção. Tá? O que eu quero dizer com interrupção? Tá? Nós estamos lá, tá? mediando um conflito, ou estamos envolvidos nesse conflito. Tá? A outra pessoa começa a falar, eu a interrompo, não permitindo que ela complete o seu raciocínio, e aí dou o meu palpite, dou o meu pitaco.
Tá? Então, quando isso começa a acontecer, e começa a acontecer com frequência, o que acontece? Vai começando a distanciar a possibilidade de haver resolução. Ao ponto de chegar um momento em que um dos dois vão se levantar e vão dizer, não dá para conversar com você. E se afasta. Agora, olha o conselho aí de Tiago, capítulo 1, 19. Tiago, capítulo 1, verso de número 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para quê? Ouvir. Tenha prontidão, tenha rapidez, tenha agilidade, tenha disposição, atenção para ouvir. E seja tardio para quê? Para falar. Então, espera. Deixa o outro completar o seu raciocínio todo, para depois você falar. Quando há essa constância de interrupção, há a piora da situação de conflito. Tá bom? Julgamentos precipitados. Olha o que diz João, capítulo 7, verso 24. Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 24. Alguém lê para mim, por favor? Pode ler. Alguém. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Tá? Julgar precipitadamente. Julgar com apenas a superfície, apenas a aparência, apenas aquilo que está aparentando para mim. Tá? Agora lembra, nem tudo que eu percebo é verdade. Porque eu também tenho as minhas tendências pecaminosas. Tá? E eu acabo olhando a situação, avaliando a situação, mediante as minhas tendências pecaminosas também. Ao meu viés, que é tendencioso. Tá? Ao julgar precipitadamente, novamente, eu estabeleço uma distância na resolução do conflito, eu rotulo o indivíduo, e ao rotulá-lo, eu começo então a dar um passo atrás, porque eu começo a acreditar naquele rótulo. Fulano é mentiroso. Mas naquela situação ele não está falando mentira. Mas eu já rotulei ele assim. Naquele momento ele está relatando as coisas como elas são. Como elas aconteceram. Com base na verdade. Mas porque eu já rotulei daquela forma, eu então simplesmente não considero. Então, esse é o perigo, de uma atitude muito precipitada em relação à resolução de conflitos. Tá? Tudo bem aqui? Alguém quer colocar alguma coisa, uma situação, um esclarecimento? Tenha liberdade. Nós temos agora uma outra forma de julgar. Julgar as motivações. 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Alguém lê, por favor? Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Declarar a luz que está oculta nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Eu sou capaz de julgar a sua motivação
Vocês acham que alguém tem capacidade de julgar a motivação de outra pessoa? Né? Provavelmente não. Por que não? Porque nós não conhecemos o coração daquele indivíduo. Nós podemos até achar que conhecemos, né, pelo convívio. Ah, não, estou há 30 anos com esse homem. Eu sei. Será? Será que sabe mesmo? Eu tenho percebido que quanto mais tempo nós andamos com uma pessoa, mais nós aprendemos a respeito dela, mas nunca aprendemos tudo. Nós vamos aprendendo bastante, mas não aprendemos tudo. Por quê? Porque é um mundo de situações, um mundo de emoções, um mundo de motivações. E eu não tenho como saber exatamente, naquele momento, o que motivou aquela situação. Então, julgar as motivações, julgar precipitadamente, interromper, tudo isso torna o conflito ainda maior e ainda mais difícil de ser resolvido. Transferência de culpa. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Olha o que diz lá Mateus capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, 5. Alguém lê para nós? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Com isso, o que Jesus está falando aí? O que ele está ensinando para nós? Quando ele diz, olha, tira a trave do seu olho antes de olhar lá o cisco no olho de outra pessoa. O que ele está ensinando para você e para mim? Nada? O que ele está ensinando? Tá? Então, ele está ensinando em primeira mão, de que eu não sou capaz, de que existem imperfeições em mim também, existe pecado em mim também, e eu preciso primeiro rever isso em meu próprio coração, em minha própria vida, para depois chegar na outra pessoa lá. Agora, a nossa tendência em meio a um conflito é dizer, eu fiz isso porque você fez isso. Então, na verdade, a culpa é sua, não é minha. Eu só reagi àquilo que você me fez. Mas, novamente, a gente está reproduzindo aquilo que Adão e Eva fizeram. Desde lá até hoje, nós simplesmente reproduzimos, espelhamos aquilo que os nossos pais fizeram. Então a gente constantemente tem essa atitude de transferir a nossa responsabilidade para outra pessoa, terceirizando aquilo, achando então que nós não temos culpa na situação. Pois não. O cisco do outro me incomoda mais que a viga do meu. Quer dizer, o meu é maior e eu não enxergo o cisco do outro. E é interessante, né? Como é que eu sou capaz de enxergar, um cisco no olho da outra pessoa quando eu tenho uma trave no meu? É porque não incomoda. A trave no meu olho não incomoda. Mas o cisco no outro incomoda. Ou seja, é a tamanha cegueira que nós temos a nosso próprio respeito. Cegueira essa promovida, provocada pelo nosso orgulho, pela altivez do nosso espírito, pela atitude arrogante que nós temos. Tudo isso, então, juntos, mostra para nós o quanto nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor sobre as nossas vidas para resolver conflitos. Generalizações empoderadas.
Olha que interessante aqui, o Lupriolo dá algumas ideias bem interessantes aqui, né? Ele diz assim, quando você diz essas frases, você nunca, você está sempre, a única vez que você, nada do que eu ou você faça, você é pior, ou maior, ou último, ou mais tolo, ou mais desastrado, ou mais feio, né? Quando eu uso essas generalizações, o que acontece? Quando eu quero resolver conflito, eu resolvo ou eu pioro? Né? Pioro, né? Torno qualquer possibilidade de resolução pacífica mais distante, né? Porque novamente eu estou generalizando uma situação, né? Não significa que o fulano falou aquilo que ele sempre falou aquilo, né? Não significa que ele agiu assim que ele sempre age assim, né? Então, qual é a atitude mais adequada quando alguém diz para você, você nunca... Qual é a resposta mais adequada? Hã? Nunca é muito, né? E você pode até dar alguns exemplos de que foi diferente, né? Olha, aquela situação foi assim, a outra situação foi assado, né? Ou seja, não é sempre assim. Agora foi assim, mas não é sempre assim, né? Ajudando a pessoa a perceber esse outro lado. Lembra, a nossa tendência é só olhar o lado ruim, né? Ainda mais quando a nossa cabeça está quente, nosso coração está frio, a nossa tendência é só, né, olhar o lado mal. Mas quando eu começo a pontuar e a dizer para a pessoa, espera lá, não é sempre assim. Você está generalizando, né? Eu começo então a abrir e descortinar uma possibilidade de resolução. Uma dúvida a respeito dessa situação, me faço de uma generalização. A atitude de silêncio generalizado, digamos assim, ajudaria a, digamos, diminuir a temperatura ou seria potencial para mais conflito? Eu acho que seria potencial para mais conflito. Né? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, né? Não sei se eu estou certo, né? Mas eu acredito que sim, né? Que daria margem para a pessoa generalizar ainda mais, né? A pergunta é, se numa situação de generalização, tá? Eu me calar, isso resolveria ou aumentaria o conflito? O meu pensamento é que aumentaria, né? Que a tensão estaria mais forte, mais intensiva mesmo, né? Do que você acalmar a coisa ali, dizendo, olha, espera lá, não foi sempre assim. Nessa situação sim, mas não foi sempre assim. Você, de uma certa forma, tira o alicerce daquela situação, né? E ao passo que, se você se calar, você deixa tudo nebuloso, né? Você deixa tudo meio sem saber exatamente para onde vai, né? Não sei se eu estou certo, mas eu acho que é por aí, né? Por aí, tá bom? Sobre generalização, alguém mais tem uma contribuição? Fique à vontade. Nós lemos 1 Coríntios 13, 7. Então vamos ler lá. 1 Coríntios 13, 7.
13:7 diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Falando sobre o quê? Sobre o amor, tá? Então, de uma certa forma, essa generalização seria uma violação, no mínimo, do amor como descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Né? Pensando um pouco sobre isso, né, eu preciso entender que, novamente, o caminho do amor é o caminho mais sensato para a resolução de conflitos. Principalmente quando eu sei que eu amo a pessoa, mas que a gente não está se entendendo naquela situação. Né? Falar muito. Olha o que diz lá em Provérbios 10:19. Né? Provérbios 10:19. Muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Por isso que é interessante, né? A gente pensou que o silêncio lá seria problema, né? E aqui a gente está falando assim que quando eu silencio, talvez eu resolva, né? Ou seja, quando eu paro de tagarelar, né? Quando eu paro de falar muito, eu posso começar a resolver aquela situação, né? Então, você percebe que na resolução de conflitos não existe um único caminho, né? Não existe uma única estratégia, né? Porque as pessoas são diferentes, as situações são diferentes. Então, o que a gente está fazendo aqui é dar uma série de ferramentas para você, para que você, em determinada situação, abra a sua caixa de ferramenta e utilize tal ferramenta. Mas em outra, utilize outra ferramenta. Né? Não dá para usar a mesma ferramenta em todas as situações, porque não vai dar certo. Né? Então, entender isso, né? Entender essa realidade de que é personalizado. Né? Cada situação é uma e exige uma estratégia. Né? Cada pessoa é diferente, né? E exige um comportamento diferente também naquela situação. Tá? Sarcasmo mordaz. Né? Será que todo sarcasmo é ruim? Né? Se for sarcástico. Né? Olha lá que diz 2 Coríntios capítulo 12. Interessante, 2 Coríntios é uma das cartas mais pessoais e mais intensas do apóstolo Paulo. Né? E aqui no capítulo 12, ele está defendendo o seu apostolado, defendendo o seu ponto de vista, mas ele usa de um sarcasmo interessante. Né? 2 Coríntios capítulo 12, versos de 11 a 16. Tenho me tornado insensato? A isto me constranges? Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me por essa injustiça. Né? Percebe aqui um sarcasmo? Né? Percebe a acidez das palavras do apóstolo aqui? Versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado.
Pois seja assim ou não, vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. O sarcasmo do apóstolo Paulo aqui é ruim? Foi ruim? O que vocês acham? Ou passou? Né? E aí? É um sarcasmo ruim? Será que num conflito usar de sarcasmo é sempre ruim? E aí? Nesse caso, ele trouxe à tona uma situação de injustiça na prática da igreja. Então ele falou, ó, vamos falar sério? Tá. Então, nesse contexto, foi pertinente. Foi pertinente, né? Agora, pois não. Acho que é perigoso o sarcasmo com a ironia, né? Porque se a pessoa não tiver, não sei, talvez habilidade ali em falar, ela pode ir para a ironia e aí descamba completamente. Sim, sim, né? Quer dizer, é um caminho muito tênue, né? Que eu posso ou inclinar para um lado ou para o outro, né? Talvez seja mais interessante a gente segurar um pouco, né? Porque a gente não sabe exatamente como é que a pessoa, né, vai responder aquilo, né? Agora, você numa mediação de conflito, né, você vai se comparar, ou melhor dizendo, se deparar a situações assim, né? De um lado ou do outro. Alguém fazendo sarcasmo para com a outra pessoa, né? E até mesmo sendo irônico com a outra pessoa, né? Então, a sua postura como mediador é buscar uma conciliação e não permitir que aquilo se torne um obstáculo para a resolução de conflitos, né? Então, coibir isso é salutar, né, naquele momento, né? Embora não seja totalmente reprovável, mas naquele momento é alguma coisa que precisa ser contido para não aumentar ainda mais a temperatura e distanciar ainda mais as pessoas, né? Para no velho anterior, possivelmente ele soube de coisas e em algum momento sentou para escrever. Sim. Então, um tempo longo onde ele pôde processar. Ah, verdade. Não é numa conversa. É verdade, né? E normalmente, se é numa conversa, a possibilidade de erro é maior, né? Porque você vai estar de cabeça quente e aí você vai, né, afrontar ainda mais a outra pessoa, né? Verdade, né? Desrespeito, né? Quando eu me sinto desrespeitado pela outra pessoa, a minha tendência é desrespeitar também ou é me afastar daquela pessoa, né? Desenterrar o passado, né? Então você está lá numa situação de conflito, né? Surge uma outra nova situação semelhante a uma situação antiga já resolvida. E aí o que você faz? Você então vai lá no passado, vasculha o passado e traz à tona aquilo, né? Sem perceber, sem entender, sem levar em consideração que aquilo já foi resolvido, né? Então, quando eu desenterro o meu passado para novamente chorar as pitangas em relação àquela situação, né, na verdade eu estou prejudicando ainda mais qualquer resolução de conflitos, né? Eu gosto da ideia de que o que eu resolvi com a outra pessoa, né, já nos perdoamos, já acertamos, né? Isso precisa ser jogado no mar do esquecimento, né? E eu preciso ir lá constantemente colocar uma plaquinha dizendo assim, proibido pescar, né? Ou seja, eu não posso trazer à tona novamente aquilo, né? Porque já foi resolvido, né? Agora, isso não faz com que
jamais aquela situação se repita. Vai se repetir. Né? Vai se repetir. Talvez muito semelhante, né? Mas é uma nova situação. Aquela já foi resolvida. Né? Eu gosto muito de uma expressão, eu não sei se é do Lolo também, mas eu lembro de ter visto alguma coisa no livro dele, de considerar o perdão como compromisso de não lembrar. Sim. Tá? Porque exatamente serve de vacina para essa atitude. Verdade, né? Ou seja, eu me comprometo de que eu não vou mais tocar naquele assunto, porque já foi resolvido. Não vou mais lembrar daquela situação. Né? Especulações proféticas não bíblicas. O Lupriolo coloca o seguinte, né? Que nessas situações eu não posso usar de expressões você nunca vai dar para nada. Você nunca vai mudar. Sei que você não vai conseguir seguir com esse compromisso. Você é extremamente preocupada desde a sua infância e provavelmente vai morrer assim, prematuramente, de uma doença no estômago. Né? Percebe? Né? Tô sendo profeta, né? Do mal, né? Da tragédia na outra pessoa. Né? Acho melhor eu me acostumar com o seu descontentamento, porque você nunca vai estar satisfeito. Não importa quanto dinheiro ganhe, você nunca vai estar satisfeito. Né? Então, palavras assim, ou frases assim, né, são especulações. Né? Eu não sou profeta. Né? Isso não é bíblico. Eu não posso profetizar que alguma pessoa, porque é muito nervosa, ela vai contrair uma úlcera no estômago. Né? Eu não posso fazer isso. Né? Porque isso é uma especulação inverídica. Né? Vamos tomar café? Muito bem, então vamos continuar a nossa jornada aqui. Só para sua reflexão pessoal aí, tá? Uma sugestão, né? Faça uma lista de atitudes internas e externas específicas que você identificou em sua vida durante essa aula. Ao lado de cada atitude em espírito de oração, escreva o que você pode fazer para colocar no lugar dessas atitudes problemáticas alternativas bíblicas. Eu elaborei aqui uma arte só para você entender exatamente o que nós estamos querendo dizer aqui com isso. Tá? Então vamos lá. Ó. O conflito é uma excelente oportunidade para revelar o coração. Tá? Então, de um lado, numa folha de papel, você coloca minha atitude pecaminosa. Então, você se envolveu num conflito, tá? Volta um pouquinho atrás, para e pensa. Qual foi a sua atitude pecaminosa naquela situação? Tá? Olha primeiro para você. Tira os olhos da outra pessoa. Olha primeiro para você. Tá? Do outro lado, o que eu posso fazer para mudar minha atitude pecaminosa? O que posso fazer para colocar no lugar dessas atitudes problemáticas alternativas bíblicas? Né? Isso nos ajuda quando estamos envolvidos num conflito e ajuda também na mediação de conflitos. Né? Onde você pode conversar com uma pessoa e propor isso para ela. Conversar com a outra pessoa e propor isso também para ela. Tá? Diante dessas duas situações, aí sim você
une as duas pessoas para que elas então possam discutir a situação. E cada uma assumir a sua parte no conflito. E aí, estabelecer então a paz naquela situação. Tá? Uma segunda arte que também nos ajuda é, uma vez que o coração foi revelado, como posso lidar com minhas reações ímpias? Tá? Bom, já saiu da minha boca aquilo que não devia sair. Tá? Meu coração já foi revelado. Tá? Minhas palavras nocivas, padrões pecaminosos no falar, que precisam ser corrigidos. Né? Então, novamente, olhar para a situação e perceber quais palavras que eu disse e que são expressão do meu coração pecaminoso, tá? E trabalhar com isso, então. Corrigir isso. Tá? Do outro lado, o que posso fazer para mudar a minha comunicação pecaminosa? O que posso fazer para substituir meus padrões pecaminosos no falar com alternativas bíblicas? Né? Então você pode novamente vasculhar o material que você recebeu aqui. Você vai ter lá algumas situações, algumas alternativas, alguns textos bíblicos que você pode estabelecer para substituir os seus padrões pecaminosos no falar com alternativas bíblicas. Tudo bem? Tá bom? Tá? Então, ajuda você num conflito e ajuda a outra pessoa também, né, que você está ajudando como conselheiro. Tá bom? Vamos orar antes de entrar na aula 4 também, que nós temos muito material aqui ainda. Obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que situações pecaminosas, não bíblicas, são uma realidade nas nossas vidas, também uma realidade na vida dos nossos aconselhados e também, ó Deus, uma realidade ainda mais presente em meio a conflitos. Por isso, colocamos diante do Senhor que as nossas atitudes, tanto internas quanto externas, possam, ó Deus, de uma forma bem específica, comungar com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Como os teus filhos, ó Deus, queremos nos aproximar mais ainda da luz que revela as imperfeições do nosso próprio coração, mas ao mesmo tempo nos ajuda a nos aproximar do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa caminhada de resolução de conflitos, tanto nos nossos próprios conflitos, ó Deus, como sendo agentes competentes, capazes, ó Deus, na dependência do Teu Espírito, para ajudar pessoas também a solucionar os seus próprios conflitos, ó Deus. Nos ajuda, nos orienta e continua a falar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bem. O nosso quarto encontro, já passado, o tema era 3 tipos de conflitos, exigem abordagens distintas para soluções que se adequam a cada situação conflituosa. Tá? Então a gente fez uma arte que era esse quadrinho aí, né? Peculiaridades não pecaminosas, conflitos pecaminosos e conflitos de interpretação. Tá? Conflitos e soluções. Basicamente isso. Nós cobrimos essa primeira parte e deixamos as 2 lá, porque não houve tempo hábil para chegarmos à conclusão. Então vamos retomar isso e vamos buscar cobrir todos eles aqui nessa aula. Tá? Então, número 2, conflitos resultantes de pecado. Tá? Os comportamentos pecaminosos, como ações, atitudes e palavras, são perceptíveis exteriormente e podem causar conflitos. Os comportamentos pecaminosos, como motivações e pensamentos, não são perceptíveis exteriormente e podem causar conflitos se forem claramente revelados. Tá?
Vamos então considerar os comportamentos pecaminosos involuntários e os habituais, tá? Então vamos lá. Comportamento pecaminoso involuntário. Por comportamento pecaminoso involuntário, muitas vezes poderiam e deveriam ser cobertos por amor, tá? 1 Pedro 4:8, oferecer encorajamento à pessoa caída é expressão do amor fraternal. Cobrir o pecado involuntário aqui é perdoar, torná-lo imperceptível em termos de seu impacto no seu relacionamento com a outra pessoa, tá? Então nós estamos falando aqui de um comportamento pecaminoso involuntário naquele momento, uma palavra que saiu da boca, uma situação em que eu olho aquilo, foi ofensivo, mas o amor que eu tenho é capaz de cobrir aquilo e eu não preciso lidar com aquilo, porque o meu amor é capaz de cobrir aquela situação, tá? Agora, cobrir o pecado involuntário de alguém não é fingir que não aconteceu nada, tá? Não é isso que nós estamos propondo aqui. Cobrir o pecado involuntário de alguém é perdoar e considerá-lo pequeno para impactar a comunhão cristã entre você e a outra pessoa. Então, existem situações em que eu sou capaz de fazer isso. Embora foi uma pisada na bola comigo, embora foi uma desconsideração comigo, mas eu sou capaz de entender aquilo e de cobrir aquilo com o amor que eu tenho por aquela pessoa, a consideração que eu tenho por aquela pessoa, né? Entendendo isso, né? Que eu posso experimentar aí o que diz Provérbios 10:12, a experimentar o amor de Deus e compartilhar com outra pessoa cobre todos os pecados, né? Isso é possível fazer, né? Embora também eu ache um erro, né? Eu sempre, por mínimo que seja, levantar a situação, porque aí eu torno muito difícil a minha relação com a outra pessoa, principalmente quando eu estou junto com ela muito tempo. Então, por exemplo, você trabalha com alguém, que é extremamente irritante. Você pode simplesmente, em determinadas situações, passar por cima em nome do amor. Algumas situações você vai ter que lidar, você vai ter que levantar e discutir. Mas outras situações você pode simplesmente... Você, no seu relacionamento marido e mulher, no seu relacionamento pai e filho, em algumas situações, você vai permitir que aquilo aconteça. Mas, em outras situações, você vai ter que abordá-la e tratar aquela situação. Comportamentos pecaminosos habituais. Tá? Comportamentos pecaminosos habituais requerem uma confrontação bíblica em amor e o conflito é inevitável. Ou seja, não dá para evitar conflito diante de uma confrontação que eu tenho que fazer com outra pessoa. Por quê? Porque você não sabe a reação dela. Ela pode concordar, ou pode discordar, ou pode haver uma discussão, mas o conflito vai estar estabelecido ali. Alguns exemplos de pecados habituais. O marido cristão que é áspero com sua esposa. A esposa cristã que desonra seu marido. Filhos cristãos que não honram pai e mãe. Professores cristãos que maltratam os alunos. Tá? Membros de igreja que promovem dissensões. Então vamos pegar, por exemplo, a primeira situação ali. Tá? Marido cristão que é áspero com sua esposa. Tá? Como é que um marido pode ser áspero com a sua esposa?
Dá um exemplo. Não tem nenhum marido áspero aqui com sua esposa? Tudo certinho, né? Como é que eu posso ser áspero com minha esposa? Cobrando de forma errada. Né? Que a cobrança em si, né? Mas cobrando de forma errada, eu posso ser áspero. Né? Ou deixando a minha irritação, naquele momento, falar mais alto. Né? Sem me controlar. Né? Sem controlar a fúria do meu próprio coração. Como é que uma esposa cristã pode desonrar o seu marido? Como? Eu vou para o shopping. Tá bom. Aí ele diz assim, não gasta no cartão. E aí ela vai lá e gasta no cartão. Né? Desonrou ou não desonrou? Desonrou. Só se o cartão for dela. Né? Ou seja, situações pequenas que podem acontecer. Né? E que podem levar a uma desonra. E que podem gerar um conflito. Né? E que podem ser contidas. Né? Uma das propostas dessa aula é ajudar você a prever possíveis conflitos futuros. Né? Então lembra, um conflito que você vai resolver, ele aconteceu. Tá? Então, se eu for capaz de não permitir que isso aconteça, eu não vou ter o trabalho de resolver lá na frente. Né? Então, eu posso prevenir situações que são reais e que são possíveis de se estabelecer. Né? Filhos cristãos que não honram pai e mãe. Chega às 10. Aí ele chega 15 para 1 da manhã. Desonrou. Desonrou. Simplesmente não foi um filho obediente. Membros da igreja que promovem dissensões. Então, fofoca, né? Diz que me diz que, né? Preferências, né? Tudo isso pode promover dissensões e nós, de uma certa forma, precisamos confrontar essa situação também. Né? A responsabilidade de confrontar uma pessoa que tem pecado habitual é necessária na igreja. Tá? Então, vamos lá, Mateus capítulo 18, versos 15 e 17. Mateus 18, 15 a 17. Esse é um tema que nem sempre é muito discutido na igreja, mas que é bíblico e que precisa ser executado em determinadas situações. Né? 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Gosto bem dessa proposta bíblica aqui. Então, de uma certa forma, é uma fórmula matemática, né, que a gente tem aqui. Tá? Então, você tem lá, por exemplo, uma situação de conflito, tá? De pecado, onde você vai, primeiro, confrontá-lo. Tá? Confrontei. Me ouviu?
Fim. Acabou. Tá? Não ouviu? Opa, mais um balãozinho aqui, tá? Mais uma ação. Se ele me ouviu, parou tudo aqui, ó. Não precisa dar mais continuidade. Mas não ouviu? Então eu tenho que, novamente, abrir um outro balãozinho aqui e chamar uma testemunha. Tá? Se ele ouviu, fim do processo aqui. Tá? Agora, não ouviu, continua o processo. Tá? Mais um balãozinho aqui. Tá? Aí, novamente um confronto agora, então, com a igreja. Tá? E se ele ouvir a igreja, fim do processo. Aí, se ele não ouvir, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, como alguém que precisa ser evangelizado de novo. Que não entendeu o evangelho. Então, se a gente pensar um pouco sobre isso, a palavra de Deus nos ajuda a lidar com situações pecaminosas com sabedoria, encerrando o processo em cada etapa, não permitindo que ele se alastre no meio da igreja e tumultue ainda mais as situações. Lucas 17, 3 a 4, perdoar o arrependido. O que diz lá, Lucas? Vamos lá. Alguém abriu aí? Lucas 17. Pode ler para mim? 3 e 4? Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E, se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, se 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Interessante. Novamente, o mesmo processo. Pecou, perdoa. Pecou 7 vezes, perdoa. Tá? Fim do processo novamente. Gálatas 6:1, que a gente já trabalhou aqui, restauração espiritual com mansidão. Então, vamos examinar aqui esta confrontação com mais detalhes. Tá? Correção de um membro da igreja com pecado habitual. Lucas 17:3, se teu irmão pecar, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. A palavra-chave e imperativa desse texto é repreender. O verbo no texto grego é aptimão, que significa repreender, reprovar, censurar, falar seriamente. Sentar com o indivíduo e expor para ele de forma séria aquela situação. O propósito é repreender a pessoa em pecado na esperança de que haja arrependimento e, consequentemente, o perdão. Ocorre que muitas vezes nós agigantamos ainda mais o conflito por não coibi-lo na hora certa, no momento certo. E do jeito certo. Então, hora certa, momento certo, jeito certo, palavra certa, tá? Para não permitir que aquilo se torne ainda mais com um volume ainda mais, com uma atenção ainda maior, e a gente pode, então, brecar esse processo. Tá? A restauração de um membro da igreja com pecado habitual que se arrepende. Tá? Então, foi confrontado, mostrou arrependimento, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Uma palavra importante nesse texto é restaurar. O verbo no texto grego, katartizo, que significa emendar o que estava quebrado. Reparar, restaurar, fazer com que seja
útil novamente. Né? Então, o pecado, ele rompe. Né? Ele rompe relacionamentos, ele rompe estruturas, né? E a restauração, ela religa. Né? Ela torna novamente útil aquela situação e aquela pessoa naquele contexto. Tá? O propósito, então, é restaurar a pessoa caída em pecado, visando o seu bem. Outra palavra importante nesse texto é mansidão. O objetivo é restaurar a pessoa com postura humilde, com mansidão. O apóstolo Paulo destacou essa nuance ao recomendar aos seus leitores na Galácia que eles deveriam se lembrar de sua própria fragilidade ao restaurar uma pessoa. E eu preciso aprender e lembrar da minha própria fragilidade em resolver conflitos. Tá? Ganhe o seu irmão, vá e mostre. Esse é o primeiro passo de uma série de instruções que o Senhor Jesus Cristo nos deu para solucionar conflitos resultantes de pecado na igreja. Já falamos um pouco sobre isso, Mateus 18,15, se teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. A primeira palavra importante aqui é vá. Isso significa que a pessoa ofendida deve dar o primeiro passo para a solução. Né? Um erro comum aqui é não dar esse primeiro passo sozinho. Né? Ou seja, eu fui tão ofendido com aquela pessoa, né, que eu não travo a minha boca, mas eu divulgo isso para outras pessoas. Né? Então, antes mesmo de confrontá-la, eu já falei para um monte de gente. Né? E aí isso torna ainda mais problemático de resolver. Então, a intenção bíblica aqui é brecar a situação. Né? Não permitir que ela se alastre. Né? Então, ouve a situação, vai lá, você sozinho, e fala com ela. Né? Ninguém mais precisa saber. Ninguém mais precisa tomar conhecimento daquela situação. Tá? A palavra mostrar, arguir, repreender, né, significa convencer a pessoa de seu pecado com evidências claras. Outro princípio importante de resolução de conflitos que está nesse versículo é a regra da privacidade, a sós com ele. O amor busca cobrir o pecado, não expô-lo prematuramente. O amor tenta ganhar a pessoa desviada sem envergonhá-la publicamente. Né? Primeiro passo. Tá? A palavra ganhar na NVI, ganhar na atualizada, significa conquistar a pessoa para o lado de Jesus Cristo, com restauração de relacionamento entre cristãos. Quando a repreensão é recebida eficazmente, o relacionamento entre cristãos é restaurado. A pessoa que se havia perdido é reconquistada para estar ao lado de Cristo. Deus quer que seu povo viva em unidade. Isto é a verdadeira força motriz da tentativa de resolução de conflitos. Bom? Muito bem. Número 3, conflitos resultantes de interpretação e abordagem sobre as Sagradas Escrituras. Interessante, muitos dos conflitos que nós temos na igreja são resultantes de interpretação diferente da palavra de Deus. Tá? Há diferenças de opinião sobre a melhor conduta a ser adotada em uma situação determinada. Uma pessoa acredita que um determinado curso de ação é o melhor, outra pessoa pensa que existe uma maneira diferente de responder, um indivíduo acredita que um conjunto de princípios das Escrituras Sagradas se aplica a tal situação, enquanto que a outra pessoa está convencida que é outro princípio que deveria nortear tal situação. Então, essas diferenças, elas criam um problema e um conflito na igreja. Tá?
Exemplo de conflitos resultantes de interpretações e abordagens sobre as Escrituras Sagradas. Tá? Há diferenças de opinião entre o pai e a mãe sobre como disciplinar seus filhos. E ambos acreditam ter apoio bíblico para a situação. Tá? Então, há um conflito aqui. Tá? Há um conflito dentro da casa. Tá? Eu entendo que o meu filho precisa de tal disciplina, a minha esposa entende que ele não precisa daquela disciplina. Precisa de uma outra diferente. Né? Então, começa a criar um distanciamento. A solução básica para esse tipo de conflito é estudar o que as Escrituras Sagradas ensinam em sua totalidade sobre a questão a respeito da qual discordam. Ou seja, estamos discordando. Então, espera lá. Vamos buscar, então, o que Deus diz sobre isso. Para que não prevaleça a minha e nem a sua, mas que nós concordemos com a opinião de Deus e executemos a opinião que o próprio Deus está nos ensinando através das suas Escrituras. Ocorre aqui é que a gente não quer perder tempo. Não quer buscar, não quer estudar, não quer se empenhar nisso. Quer ser apenas instintivamente, respondendo a uma agressão. Quando eu faço isso, eu tumultuo ainda mais. Orientações para conversar com cristãos sobre questões de interpretação e abordagem bíblicas. Tá? Confessar e buscar o perdão por qualquer ação, atitude ou palavra pecaminosa que possa ter agravado o conflito até este ponto. A primeira igreja que eu pastoreei na minha vida era uma igreja de origem húngara e alemã. Onde o que acontecia? Tinha a ceia do Senhor, de portas fechadas, com ósculo santo, mulher com mulher e homem com homem. Uma igreja predominantemente de pessoas de 60 anos para cima. Tá? E aí eu, jovem, recém-saído do seminário, comecei a trabalhar nessa igreja e comecei a evangelizar jovens, a batizá-los, e eles diziam assim: não vou na ceia. Para aquele velho babão me beijar? Estou fora. Não vou. E não ia mesmo. Então a gente decidiu estudar com a igreja o que era doutrina, o que era tradição, para entender claramente isso. Tá. Então vamos trabalhando durante um bom tempo, estudando com a igreja esses dois lados, até chegar ao entendimento de que o ósculo santo era alguma coisa interessante lá na Hungria, porque era uma prática lá, mas aqui no Brasil não cola, não vai. Levamos aquilo para a Assembleia, para votar, todo mundo votou, tá bom, então quem quiser continuar dando o ósculo santo, dê, mas quem não quiser, não dê, e não peca por isso. Depois disso, aí sim, os jovens começaram a participar da ceia. Porque tirou aquele jugo, aquele peso. E tornou a coisa mais leve. Então, entender isso, que em determinadas situações eu posso fazer assim, sem pecar. Tentar apresentar com clareza o problema a partir das duas diferentes perspectivas em conflito. Então, apresentar isso, olha, está claro isso. Tá? Pesquisar nas Escrituras Sagradas as orientações e princípios relacionados à solução de conflitos, como nós estamos fazendo aqui. À luz dos dados descobertos na pesquisa bíblica, propor quais modificações você está disposto a fazer para chegar a uma solução mútua. Tá? Então, saber com qual dos três tipos de conflito você está lidando é essencial para resolvê-lo. Então, conflitos não pecaminosos, conflitos pecaminosos e conflitos de
e interpretação ajuda a gente a entender com clareza. Tá bom? Perguntas, dúvidas, tudo bem? Pois não. Enquanto a gente estava vendo também aqueles 10 itens, né? Tá, Quer que eu volte lá? Tá. Tem ligação aí, né? Sim. Isso que eu estava pensando. Hã? Tem tipos de conflito que envolvem dinheiro, patrimônio, Sim. e tem conflitos que não envolvem. Sim. Eu acredito que no conflito que tem alguma questão Monetária junto? um dos lados possa não estar disposto a aceitar, a ceder, porque daí ele vai pagar a conta. E aí, olhando para um outro prisma, dá a impressão que esses itens são estratégias de ataque para a pessoa que quer se mostrar com razão. Dá. E daí ele usa essa lista aí justamente para, faz tudo isso para, entre aspas, meio que se sair vitorioso com razão, mas porque tem uma questão financeira envolvida. Sim. Porque eu acredito que quando não tem dinheiro na situação, no conflito, eu acho que tem uma outra roupagem. Se for uma ofensa, se for uma questão de interpretação bíblica, não mexe no bolso. Tá. Agora, olha, tem aquela situação, aquele erro, né? Eu falei que você não fazia esse projeto, e você fez, eu falei. Aí eu acredito que ganha uma dimensão que não sei até que ponto seria importante. Vamos abstrair a parte financeira e vamos olhar só o que aconteceu. Aí tá bom, então realmente, houve aquele erro, tá, mas a pessoa fala, então, mas tem aquela conta ou tem aquela situação para ser conversada, ou vai passar uma borracha e deixar, mas eu acredito que essas situações são, e é comum, né, às vezes até em família, um filho se sentir preterido por outro, um tio, alguma coisa assim que fica aquela mágoa, aquela questão por causa de Sim, né? Talvez uma alternativa seja a gente entender que eu preciso fatiar a coisa. Ou seja, situações diferentes com abordagens diferentes. Então, o conflito está aqui. Ele tem tudo isso, inclusive a questão financeira. Tá? Então, eu tentar eliminar exatamente as outras questões, tá? Para chegar aqui e reconhecer isso. É um fato. Existe uma dívida. Tá? Então, na resolução de conflitos, como é que a gente vai pagar isso? Ajudar as pessoas a criarem estratégias para que isso de fato aconteça. Para não diminuir o restante, mas para perceber que isso aqui tem a sua relevância, a sua importância e precisa ser resolvido também. Quando a gente enxerga a coisa e coloca isso na mesa e começa a perceber que talvez esse ponto aqui seja o que resultou os demais, e eu isolá-lo, tratar isso aqui vai criar um ambiente favorável para solucionar isso. Porque quando eu não tenho esse ambiente e quero resolver isso aqui primeiro, em detrimento das demais situações, eu crio mais problema. Então, talvez a estratégia seja novamente, como é que o mineiro come sopa? Vai cascateando a coisa. Vai comendo pelas beiradas até chegar num ponto mais nevrálgico ali, para poder, então, extrair aquela situação e ter o ambiente favorável para isso. No tratamento de conflitos por Mateus 18, como é que a gente poderia lidar, porque o que eu vou mencionar envolve uma situação bem mais profunda,
Sim. conflitos que envolvem pessoas inseparáveis. Então, um conflito entre marido e esposa, entre pai e filho que trabalham juntos na mesma empresa ou que têm um negócio em comum, entre irmãos que têm lá uma situação familiar ou uma situação profissional ou qualquer coisa, mas eles não vão deixar de ser irmãos, eles não vão deixar de ser pai e filho, não vai deixar de ser marido ou esposa. Como é que você vai tratar como gentil e publicano? Né? Na igreja você pode fazer isso, né? Mas na família não. Né? Então, novamente, você vai ter que separar. Né? Separar as coisas e trabalhar isoladamente um assunto e outro. Né? Quando você é o conselheiro, né, você tem mais possibilidade de fazer isso. Quando você está envolvido no conflito, né, eu acho que você precisa de um mediador externo. Né? Porque quando eu estou envolvido, a minha tendência vai ser ou para um lado ou para o outro. Né? Mas quando alguém vem de fora, ele tem mais capacidade de não ser imparcial, né? Mas dele ajudar naquela situação. Né? Não sei se respondi, mas acho que é por aí. Né? Tá bom, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque pagamos uma dívida aqui. Né? Terminamos tanto o capítulo 6 quanto o 4 e chegamos ao entendimento, ó Deus, de que cumprimos com o proposto neste curso, ó Deus. Rogamos que o Senhor nos ajude também a terminá-lo tão bem quanto começamos, ó Deus, de modo a equipar o teu povo a ser capaz de lidar com os seus próprios conflitos, mas ao mesmo tempo, ó Deus, ser capacitado para ajudar outras pessoas também a lidar com os seus conflitos. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado porque chegamos ao final, ó Deus, com a consciência tranquila de que entregamos aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração. Pedimos a tua bênção sobre o teu povo que aqui está, que ele tenha, ó Deus, um domingo abençoado na presença do Senhor, em celebração, ó Deus, ao renascimento, à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.